Em Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 28 diz: Durante a ceia, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 ao 29, diz: Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo e, assim, coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42, diz: Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Em 1 Coríntios 10, versículo 16, diz: O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Portanto, meus irmãos, nós cristãos acreditamos que estamos com Jesus em nós e nós nele, para que possamos fazer parte desse grande ministério de salvação, que é o cumprimento da palavra de Deus através dos mandamentos instituídos pelo próprio Jesus. Sendo assim, muitas vezes em nossas vidas, quando passamos por aflições, nos recorremos à fé em Jesus, em nós através da Santa Eucaristia, que recebemos todos os domingos na missa. Como exemplo de fé, hoje irei contar a vocês um testemunho de fé e superação através da Santa Eucaristia. O milagre eucarístico de Santarém no século XIII. O milagre eucarístico de Santarém, também chamado de Santíssimo Milagre, trata-se de um milagre eucarístico dos mais célebres e reconhecidos no mundo, cientificamente analisado, e o qual ocorreu em Santarém, em Portugal, no século XIII, sendo ainda hoje objeto de uma veneração nacional e internacional. Corria o ano de 1226, ou o de 1247, segundo alguns cronistas, quando em Santarém vivia uma pobre mulher, a quem o marido muito maltratava. Andando desencaminhado com outra, cansada de sofrer, foi pedir à bruxa que, com seus feitiços, pusesse fim à sua triste sorte. Prometeu-lhe esta remédio eficaz, mas necessitaria de uma hóstia consagrada. Depois de hesitar, a pobre mulher foi à igreja de Santo Estevão, confessou-se e, recebida a sagrada partícula, com suma cautela a tirou da boca, embrulhando-a no véu. Saiu rapidamente da igreja, encaminhando-se para a casa da feiticeira, mas, então, sem que ela notasse, do véu começou a escorrer sangue, o que, visto por várias pessoas, as levou a perguntar à infeliz que ferimentos ela tinha. Confusa, em extremo, corre para casa e encerra a hóstia milagrosa numa arca. Passou o dia, entretanto, e à tarde voltou o marido. Já em alta noite, acordam os dois e veem toda a casa resplandecente. Da arca saíam misteriosos raios de luz. Inteirado o homem do ato pecaminoso da mulher, de joelhos, passaram o resto da noite em adoração. Mal rompeu o dia, foi o pároco informado do prodígio sobrenatural. Espalhada a notícia, meia Santarém ocorreu pressurosa a contemplar o milagre. A sagrada partícula foi então levada processualmente para a igreja de Santo Estevão, onde ficou conservada dentro de uma espécie de custódia feita de cera. Mas, passado alguns anos, por volta de 1340, ao abrir-se o sacrário para expor a adoração dos fiéis, como era costume, encontrou-se a cera feita em pedaços e, com espanto, descobriu-se que a sagrada partícula se encontrava encerrada numa âmbula de cristal miraculosamente aparecida.
Esta pequena âmbula foi colocada numa custódia de prata dourada, onde ainda hoje se encontra. A igreja paroquial de Santo Estevão é atualmente o santuário do Santíssimo Milagre. Desde a ocorrência do milagre, esta igreja foi destino de inúmeras procissões, feitas pela corte régia ou por grandes personalidades da nobreza e do clero, sobretudo a pretexto de doenças, cheias ou de secas. Muitos são os ecos que documentalmente nos ficaram como testemunho, como o caso da rainha Santa Isabel, que passando por Santarém a caminho de Coimbra, a fim de pacificar as discórdias entre seu marido Dom Diniz e seu filho Dom Afonso IV, mandou fazer uma procissão de preces, em que ela acompanhou descalça o Santíssimo Milagre com uma corda ao pescoço e coberta de cinzas, implorando assim a misericórdia do Altíssimo. Também o rei Dom Afonso VI, em 25 de janeiro de 1664, ao deslocar-se a Santarém, não deixou de visitar a Igreja do Santíssimo Milagre e o convento de São Domingos, onde, por esta época, se conservava a misteriosa toalha que envolvera a sagrada hóstia e na qual era ainda visível o sangue. No local onde se situava a casa da pobre mulher, encontra-se hoje a Ermenida do Milagre, uma capela erguida em Santarém. Meus irmãos, meus amados irmãos, que esta história possa servir para te dar ânimo e te ajudar a prosseguir, pois essa é a vontade do nosso Pai Criador e de seu Filho, nosso Salvador. Hoje fico por aqui com este testemunho e peço para que me ajudem a dar continuidade ao canal. Aproveite para curtir, ativar as notificações, comentar e compartilhar este vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.